Retomar nossa leitura expositiva do livro de Atos. A semana passada, a gente viu, nessa viagem que nós estamos viajando com Paulo, na cidade de Mileto. Paulo ele faz uma convocação, dos líderes da igreja de Éfeso, e ali ele faz um prolongado e belo discurso a eles, a liderança da igreja, e no final desse discurso, eles oram ali, Paulo ora com eles, ela ora por todos eles ali, e há uma comoção muito grande, envolve-se ali bastante emoção na despedida de Paulo, e houve grande pranto entre todos, eles abraçaram, beijaram Paulo, e despediram Paulo com um certo tom ali de tristeza, Especialmente, Lucas conta pra gente, porque Paulo falou para eles que eles não o veriam mais. Então isso trouxe tristeza ao coração daqueles líderes que amavam Paulo como um pastor, como um apóstolo deles, realmente, usando a palavra aqui, como supervisor, como bispo da vida deles, aquele que cuidava e ensinava o evangelho e as leis de Deus, a palavra de Deus a eles. Então existia com certeza um vínculo ali, gratidão e tudo mais que eles tinham gerado no convívio com Paulo, no tempo que Paulo passou ali em Éfeso, 3 anos, Então um tempo significativo com esses líderes. E depois dessa despedida, Paulo, então, ele vai a Tiro. A gente vai ver que ele se despede, eles se separam, Ah lá, eles vão se separar e vão navegar, então, para continuar a viagem, tá bom? Vamos ver aqui, então, só um momentinho, tomar uma água aqui. Bora lá, faz parte das lives. Uma coisa raspando minha garganta aqui. E agora a gente continua no capítulo 21 de Atos, quando esses homens que estavam com Paulo também se despedem ali dos presbíteros em Mileto. Eles continuam a viagem com Paulo. A gente vai lembrar possivelmente quem são essas pessoas agora nesse momento. Mas antes, vamos fazer o que a gente sempre faz, trazer uma ideia central da passagem que a gente vai ler. Então, apesar das contínuas advertências sobre os perigos que esperavam Paulo em Jerusalém, então a gente vai ver que Paulo foi advertido, comunicado de alguma forma, de mais de uma vez, que se ele fosse para Jerusalém, ele ia sofrer, tá? Então, ele estava sendo continuamente advertido dos perigos que estavam esperando ele lá em Jerusalém. Mas Paulo entende que ele tem que ir para Jerusalém, que a passagem dele por Jerusalém faz parte do ministério, faz parte do que Deus tem para ele, faz parte daquilo que ele fala da minha carreira, da carreira dele. Paulo não desanima e permanece firme no propósito de seguir viagem, plenamente consciente de que a morte se aproxima. Não necessariamente em Jerusalém, que não é o caso, ele não sabia que ia ser morto em Jerusalém e não foi ali, mas ele sabia que haveria sofrimento. Essa era a maior consciência de Paulo diante das advertências ali que a gente vai ver, tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho do texto em contexto. Não causa surpresa que Paulo e seus companheiros procurem os discípulos na cidade portuária de Tiro. Então, quando eles vão chegar lá em Tiro, já dando spoiler, adiantando aqui o processo da viagem, eles vão procurar discípulos, cristãos, pessoas da fé que moravam na cidade ali. De acordo com Lucas 6,17, o público do Sermão da Planície era constituído de um grande número de pessoas da região de Tiro e Sidom. É uma região que Paulo vai aportar ali, eles vão inicialmente chegar ali, tá certo? Inclusive Jesus foi para essa região mais de uma vez, e teve encontros, por exemplo, com a mulher cirofenícia,
dessa região, ele prega ali também, leva o evangelho ali, notícias, né, do reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, antes mesmo de Paulo ali, e antes mesmo da igreja, que quando ela foi dispersa, a gente vai ver na perseguição que teve em Jerusalém, muitos cristãos foram também para essa região, né? Então, bem como de todas as partes da Judéia e de Jerusalém. Dentre aqueles que foram dispersos pela perseguição, lembra que lá atrás, né, depois da morte de Estevão, a igreja foi perseguida, né? Eles tiveram que fugir de Jerusalém. Então, dispersos pela perseguição que se iniciou com a morte de Estevão, alguns fugiram até mesmo para Fenícia. Essa região, Ciro-Fenícia, essa região que Paulo vai então estar ali em Tiro. Paulo e Barnabé passaram pela Fenícia no caminho de Antioquia para Jerusalém e relataram aos cristãos como os gentios haviam sido convertidos, uma notícia recebida com alegria. Também vimos isso no capítulo 15. A advertência sobre os perigos que esperam Paulo em Jerusalém aparece 3 vezes. No capítulo 20, aparece aqui no capítulo 21, nesse versículo 4, e depois no versículo 10 e 11. Paulo convence aos cristãos de que será feita a vontade de Deus e não a dele e nem a deles. A gente vai ver isso no texto também de uma forma muito bonita. Então, versículo 1, quem está contando a história para a gente, ele fala assim, ó, depois de nos separarmos deles quem? Dos presbíteros de Éfeso, que estavam ali em Mileto. Então, depois da gente despedir deles, separar deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara. Percebe que ele usa sempre plural, né? Nos separar, depois de nos, separarmos, navegamos, chegamos, fomos, né? A gente vai ver quem são estes aqui, né, que estão juntamente com Paulo. Obviamente Lucas está escrevendo aqui, ele está se colocando no plural, estou junto aqui, né, com a equipe. E outros que já foram citados. Calma que a gente vai chegar lá. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele. Então, eles encontraram então um navio que ia para a região que eles precisavam, e aqui eles vão embarcar nesse navio, seguindo então a viagem. Vamos novamente dar uma olhada no mapa para ver o que está acontecendo aqui, ó. Lembra que ele estava em Mileto aqui, ó. Mileto, cadê Mileto? Perdão, aqui. Eles estavam aqui em Mileto, onde ele faz a reunião com os presbíteros de Éfeso, aqui em cima. E daqui, então, ele faz aquela despedida que eu comentei, emocionante, né, emotiva, com eles. E sai daqui e vai, então, para uma ilhazinha, Ticós aqui, Rhodes, Pátara. E aqui em Pátara, ele vai pegar esse navio que vai para a região, essa região de Tiro, região fenícia, tá bom? Então, ele vai pegar esse longo caminho aqui no mar, passando até aportar essa primeira cidade, depois ele vai Tiro, aí ele vai, ó, a gente vai ver Ptolemaida, Cesareia, até chegar então em Jerusalém, tá bom? Então vamos voltar lá, Pátara, tá vendo? Encontramos um navio ali em Pátara, né, que ia para Fenícia, então ia para essa região aqui, ó, de Tiro, tá? Região de Fenícia. E embarcou seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, onde fica a ilha de Chipre? Aqui, ó. Essa ilha aqui, ó. Essa ilha aqui é a ilha de Chipre, tá bom? Então eles saíram de Pátara, navio passando aqui do ladinho da ilha, né? Então quando a ilha, eles conseguiram ver a ilha, né? É isso que ele está falando. Quando a gente conseguiu ver a ilha de Chipre, quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro. Então a gente viu a ilha, né, pro lado esquerdo ali, a gente não parou, a gente prosseguiu pro lado ali, navegando então para a Síria, e eles vão chegar ali em Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Tiro fica a cerca de 180 quilômetros
Olha lá, tenta pensar em uma cidade de Penápolis, ao redor de Penápolis, aí mais ou menos 180 quilômetros, né? Para você ter uma ideia de distância. Então, Tiro ficava ali mais ou menos, né? 180 quilômetros a noroeste de Jerusalém e cerca de 100 quilômetros de Cesareia. Olha lá no mapa, 180 quilômetros, aqui ó, 180 quilômetros de Jerusalém e mais ou menos 100 quilômetros, 105 quilômetros de Tiro a Cesareia, tá bom? Então lembra, né, que eles não tinham carro, né, para fazer essas viagens. Então a gente não sabe aqui se eles iam para o mar, andando aqui. O Lucas não conta como eles fizeram essa viagem aqui de Tiro e descendo até Jerusalém. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Então eles encontraram ali discípulos de Jesus, né, pessoas da fé, em Tiro, e eles ficaram ali em Tiro durante 7 dias. O que você acha que Paulo fica fazendo ali nos lugares? Falando de Cristo, do Evangelho, da palavra, ensinando, fortalecendo aquilo que ele está fazendo constantemente aonde ele passa, fortalecendo a fé dos discípulos, né? Incentivando-os a permanecer na fé, incentivando-os a cumprir a missão de pregar o Evangelho, de fazer outros discípulos, de inaugurar outras comunidades, outras igrejas locais, levantando os líderes. Então, Paulo vai fazer o que ele faz em todo lugar que ele passa, né? E aqui nesse lugar, olha que interessante a observação de Lucas. Movidos pelo Espírito, então, olha só, os discípulos, eles foram movidos pelo Espírito. Mas aqui a gente vai ver que provavelmente o Espírito Santo revela a eles o que iria acontecer com Paulo em Jerusalém, mas como muitas vezes acontece com a gente, eles interpretam de forma equivocada, tá? Algumas vezes Deus fala com a gente e nos instrui em algumas questões e a gente interpreta errado. A gente acha que tem que fazer uma coisa e tem que fazer outra. Você mesmo, se põe no lugar de Paulo, se Deus falasse para você assim, ó, você está indo para tal cidade, mas se você for lá para tal cidade, ou você indo para tal cidade, lá você vai, vou falar na linguagem aqui, né? Você vai ser preso, vão bater em você lá por causa do meu nome, você vai sofrer lá. O que você entenderia no lugar de Paulo? Provavelmente hoje, com a nossa mentalidade, a gente entenderia que Deus estaria dando um livramento para a gente. A gente entende que Deus avisou a gente que se a gente for para tal cidade, a gente vai sofrer. Então a gente vai fazer o quê? Não vai para tal cidade. Essa é uma mentalidade bem de sobrevivência, né? A gente não quer sofrer, a gente não quer apanhar, não quer ser preso, não é assim? E se Deus mostrou para a gente que isso vai acontecer, a gente acha que tem que evitar acontecer. Mas a gente vai ver que Paulo não interpretou assim. Os irmãos, sim, olha que interessante, movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Paulo, o Espírito mostrou pra gente que vai acontecer lá com você. A recomendação de não ir para Jerusalém pode ter sido pelo Espírito? A gente não sabe aqui. Pode ter sido um teste de Deus a Paulo, porque Paulo tinha uma plena convicção da parte de Deus que ele tinha que ir para Jerusalém. Então Deus não ia falar algo ao contrário. Então o que entende-se aqui é que provavelmente o pessoal que teve a revelação de Deus, que Paulo ia sofrer lá em Jerusalém, eles interpretam então e recomendam, sugerem para Paulo, Paulo, não vá. Não vai que o negócio vai estralar pro teu lado lá, né? Não vai dar certo, você vai apanhar, vai sofrer. E então eles recomendam, obviamente, como qualquer cristão e amigo de Paulo faria. Eles não querem que Paulo sofra. É como que se assim, Paulo não vai. Lembra que quando o pessoal, nós lemos isso aqui, lembra quando teve um tumulto na cidade de Éfeso, por causa da deusa, né, Ártemis, Diana? E aí o pessoal falou assim, Paulo quis ir lá pro teatro, né? O teatro de Atenas, de Éfeso, perdão. Ele quis ir pro teatro de Éfeso. E lá o pessoal falou para ele assim, Paulo, não vai.
Não vai dar problema, vai dar problema. Você vai lá, né? O pessoal vai querer te pegar, te prender, vai querer te bater, vai causar uma confusão. Ali você percebe que Paulo acata o conselho e ele não vai ao teatro. Paulo não tinha prazer de se colocar em perigo, gente. Mas ele não deixava de se colocar em perigo quando ele entendia com clareza da parte de Deus que era isso que ele tinha que fazer, que ele tinha que estar em alguns lugares e o perigo iria acontecer. É o caso de Jerusalém. Ele sabe que tem que ir para Jerusalém, apesar das advertências, apesar dos avisos. Você vai chegar lá, Paulo, e olha, o negócio vai complicar para o teu lado. Tá? Espero estar esclarecendo para você aqui como Paulo fazia essa leitura aí. A gente vai ver mais. Olha lá, os membros da igreja em Tiro expressaram uma reação humana normal. Qual a reação humana? Paulo, não vai. Você, né, nós estamos entendendo, o Espírito Santo está mostrando para gente que você vai sofrer lá, cara. Irmão, não vai, né? Eles aconselharam a Paulo a não ir a Jerusalém. Eles desejavam que Paulo evitasse as aflições óbvias que o aguardavam. Mas Paulo se torna cada vez mais determinado em seguir adiante e aceitar os sofrimentos, preste atenção, predeterminados como um verdadeiro servo de seu Deus. E ele vai então para Jerusalém. Ele não muda a rota. Se coloque no lugar de Paulo, como eu estou falando. Imagine você lá em Tiro, você conversa com o pessoal da igreja de Tiro e fala, ó, pessoal, estou indo para Jerusalém. O pessoal fala, meu irmão, não vai não. Deus mostrou pra gente que você vai apanhar lá. Os caras vão querer te apedrejar, vão querer te prender, vão querer até te matar. Provavelmente não vai conseguir agora, mas vão querer te matar. O que você ia fazer? É isso que eu quero que você reflita, por isso eu estou assim, repetindo, né? Me perdoe a repetição aqui, mas imagine a gente com a nossa mentalidade de igreja brasileira, ocidental, a gente vai, como cristão das nossas igrejas, a gente fala, poxa, eu não vou mais para Jerusalém, Deus está me avisando que lá eu vou sofrer, então eu não vou. Porque isso é um livramento. Deus está me avisando que lá, se eu for, eu vou sofrer, porque Ele quer me livrar disso. Deus quer me dar o quê? Um livramento, não é assim que a gente fala? E Paulo fala, entendi que eu vou sofrer em Jerusalém. Pois é, eu preciso ir mesmo assim. Qual seria a nossa escolha? Qual seria a nossa reação e o nosso entendimento? Será que porque Deus está avisando a gente, porque pra gente o sofrer vai dar errado, né? Vai dar errado, Paulo. Vai dar problema lá, você ir lá, cara. E aí? Deus vai avisar, ó, vai dar errado. Você vai sofrer lá. E aí você fala, tudo bem, Deus, obrigado por avisar, mas o Senhor já tinha mandado eu ir. Então eu vou. E eu vou encarar qualquer consequência de estar lá em obediência ao Senhor. É isso que Paulo entende, é isso que ele vai fazer, tá? Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com sua mulher e seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, oramos. Eu não tenho como não parar aqui, né? A Maria está falando, nós não iríamos, né, Maria? Então, Maria, provavelmente, né, com a mentalidade de cristãos que nós temos hoje, nós não podemos generalizar a experiência de cada um, mas o que eu conheço realmente da igreja brasileira, eu posso falar que talvez uma grande parte, a maioria, ia interpretar desse jeito que os irmãos também interpretaram. Não é para eu ir. Deus quer me dar um livramento. E Paulo tinha convicção que era para ir. Independente se Deus avisava ele ou não de que lá ia ter problemas, o avisar não era para ele não ir, era para ele se preparar. E essa é a grande diferença, é a convicção que Paulo tem que o evangelho, em alguns momentos, traz para ele, sim, aflições e sofrimentos, e ele não vai fugir disso. Essa é uma mentalidade difícil do brasileiro, do ocidental, americano, a igreja ocidental entender, né? Porque nós ouvimos tantas coisas diferentes e, na verdade, que não é o evangelho, né? Que é isso que a gente está lendo em Atos.
Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem, todos os discípulos, cada um, então, mulher, filho, vai lá, né? Ajoelha, vai despedir de Paulo e do grupo, né? De todo o grupo, Lucas, Paulo, Timóteo e os outros que estão com ele ali. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos. Aqui então em Tiro fica claro que eles embarcam de novo e eles voltam para casa. Então eles estão aqui, ó, Tiro, eles vão embarcar aqui em Tiro de novo, fazer uma viagenzinha menorzinha, pequenininha aqui, né? E vai para essa outra cidade, Ptolemaida aqui, tá bom? Vamos lá. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida. E lá, quem que eles vão procurar na cidade? Sempre. Eles vão procurar os irmãos, eles vão atrás da igreja, né? Dos irmãos em Cristo. Chega em Tiro, procura os discípulos. Tá? Igreja que é igreja vive junto com gente da igreja. Isso aí, gente, é uma coisa que a gente está vendo. Todo lugar que Paulo ia, ele não deixava de fazer contato. A princípio, nem com a sinagoga dos judeus, muito menos, né, não deixava de fazer contato com os cristãos. Chegou na cidade, a missão, eu vou procurar o que? Meus irmãos em Cristo. Vou procurar gente que comunga da mesma fé, que fala do mesmo Cristo, que adora o mesmo Deus, que a gente vai se fortalecer um ao outro, edificar um ao outro em comunidade de Cristo que nós somos, né? Cristão não vive sozinho. Biblicamente isso é impossível, apesar de um monte de gente no Brasil achar que essa vida cristã pode ser vivida assim, né? Não tem como, biblicamente falando, a vida cristã é comunitária, é estar na comunidade, na eclesia, na assembleia pública do Cristo. A palavra, a tradução mais correta, interpretativa que a gente podia falar de eclesia de Jesus, né? Igreja de Jesus, seria a comunidade do Messias. Então é uma comunidade que é dele, que nós fazemos parte e nos tornamos um corpo. Então não tem como estar separado disso, meu irmão. Né? Não tem como. E Paulo entende isso. E ele vai a todos os lugares, procura então essa comunidade para partilhar, para abençoar e ser abençoado, né? Nessa família de Deus. E ali ele vai saudar os irmãos e passa alguns dias com eles ali. No dia seguinte, passa um dia ali em Ptolemaida, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Então ele passa, se eu não me engano ali, 7 dias em Tiro, vai para Ptolemaida, passa um dia, no outro dia vai então para Cesareia. Ele está se aproximando de Jerusalém, né? Eita, eu vou sofrer lá, deixa eu ir devagarinho, deixa eu ir por partes, parcelando aqui minha viagem, né? No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe. Quem é esse Filipe, gente? Lucas fala um pouquinho dele pra gente, eu vou ler aqui também. Filipe, aquele Filipe que a gente já conhece, de Atos 6. Filipe, o evangelista. Filipe, aquele que era um dos 7 primeiros diáconos levantado na igreja. Paulo e a equipe de Paulo vai para a casa dele. Provavelmente Filipe tinha uma casa grande para conseguir acomodar toda a equipe que estava com Paulo. E eles vão ficar então na casa de Filipe. E Lucas conta pra gente que Filipe tinha então 4 filhas solteiras. E essas meninas, essas filhas, elas profetizavam, elas também, do jeito que Filipe era, elas eram cheias do Espírito Santo. E elas, inspiradas por Deus, falavam palavras de consolo, de exortação, né, de edificação à igreja, à comunidade da época. Lembra que mulher falar em reunião para o judeu, isso era um absurdo, gente. Isso não acontecia na religião judaica, na comunidade judaica. Provavelmente essas meninas, essas filhas, essas mulheres, não sabemos a idade aqui, elas tinham essa liberdade nas reuniões de cristãos gentios convertidos a Cristo. Aonde tinha um judeu, isso seria um problema seríssimo. Os judeus achavam na cultura deles, na cultura religiosa que estava estabelecida na época ali dos apóstolos, que a mulher nem mesmo deveria estudar a Torá, por isso era uma coisa do homem.
né? E o homem, então, ensinava isso em casa. Então tinha uma cultura relacionada a isso. E aqui nós vemos que na casa de Filipe não era assim, né? As mulheres estavam profetizando, cheias do Espírito, totalmente adequado com a profecia de Joel 2, que o Espírito Santo viria sobre servo, serva, filho, filha, né? Lembra? Jovem, velho. O Espírito Santo não faria mais essa distinção de classe social, se é escravo, se é senhor, de cor de pele, não faria distinção mais de sexo, se é masculino, feminino. O Espírito Santo viria sobre o ser humano convertido a Cristo e a partir desse ser humano iria abençoar as outras pessoas, né, conforme aquilo que ele queria fazer. Então, aqui é um caso interessante. Vamos aqui para alguns destaques aqui que eu anotei. Então, Filipe, lembrando, ele é um dos 7 diáconos em Jerusalém. Capítulo 6 a gente leu. Ele é chamado de o evangelista por causa das funções evangelísticas que ele teve lá em Samaria, você lembra? Que Filipe vai pregar, né, na região de Samaria. E ao longo da costa mediterrânea de Azoto e Cesareia. Nas 2 décadas desde sua aparição pública, Filipe tinha se instalado na cidade portuária de Cesareia, onde eles estão hospedados agora. Lucas adiciona um comentário interessante que Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Infelizmente, né, Lucas não fornece detalhes, então não sabemos nada sobre a natureza das profecias, né? A palavra profetizava deve ser interpretada em harmonia com a referência de Paulo aos dons do Espírito Santo. Evidentemente que essas 4 mulheres eram muito bem versadas, conhecedoras da Escritura pelo próprio pai, né, pelo próprio Filipe. E tal como seu pai, anunciavam o evangelho à sociedade gentia na qual elas viviam, tá? E isso acontece, então essa virada de uma participação da mulher acontece devido à fé e às promessas de Deus que começam a ser dadas também à mulher de forma igual que era dada ao homem. Isso aqui a gente vê, por exemplo, em Gálatas 3, 27, olha lá o que diz. Olha o que Paulo fala aos Gálatas. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Quem é filho de Deus? Só o homem? Não mais. Todos. Quem tem o privilégio de herdar as promessas de Abraão? Só o homem? Não. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode mais haver distinção, né, de judeu nem de grego, nem de escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Então, na comunidade do Messias, na eclesia do Cristo, a participação das mulheres é totalmente mais ativa do que na época das sinagogas judaicas, tá? Isso a gente vê logo então no início aqui também da igreja primitiva, legal? Filipe devia ser proprietário de uma grande casa, né, para poder acomodar Paulo e todos os seus companheiros ali. Nesse meio tempo, Lucas tem a oportunidade, olha que interessante, enquanto Lucas fica ali na casa, né, de Filipe, ele que está escrevendo Atos, ele tem a oportunidade de ouvir do próprio Filipe sobre os batismos dos samaritanos, né, como o Espírito Santo vem sobre os samaritanos, a pregação que Filipe faz, lembra? Ao oficial etíope, que ele fala, né, e interpreta Isaías para o etíope, o traslado, né, de tudo isso Lucas pode ouvir do próprio Filipe. Olha, Lucas, eu vou te contar, escreve aí. Né? Olha, eu vou te contar o que aconteceu lá com os samaritanos, como o Espírito Santo veio sobre eles enquanto eu estava pregando o evangelho. Olha, o etíope, enquanto Deus me levou para se encontrar com um cara, né, etíope, um alto oficial da rainha da Etiópia, né, um eunuco ali, olha, ele estava lendo, e ele conta isso para Lucas, e Lucas registra isso para a gente, como a gente já leu. Então imagine que coisa bela aí, todo esse encontro, essas conversas do reino de Deus com esses homens, né? Demorando-nos ali alguns dias, ali em Cesareia, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ágabo já apareceu em Atos, tá bom?
Esse profeta já foi citado aqui por Lucas. E ele vem lá da Judéia e vai para perto lá dos apóstolos. E olha o que acontece. Aproximando-se de nós, o profeta, né, pega o cinto de Paulo, amarrando com ele os próprios pés e as mãos. Então ele pega lá, arranca, sem o profeta é meio doido, às vezes meio esquisitão, né? E aqui ele faz um tipo de profecia muito semelhante ao que aconteceu no Antigo Testamento, com alguns profetas. Ele faz tipo um ato teatral para passar uma mensagem. Ele pega então o cinto de Paulo, amarra o pé e a mão dele próprio e fala o seguinte para Paulo. Para Paulo não, né? Fala para o pessoal lá. Assim diz o Espírito Santo. Olha só, Deus está avisando Paulo de novo o que vai acontecer com ele. É isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Então, o que ele está falando? Olha, Paulo, vão te prender. É óbvio que a interpretação, gente, não quer dizer que né, isso é interessante, a gente não interpretar, às vezes, ao pé da letra as profecias. A gente erra fazendo isso com algumas questões relacionadas com Daniel, com Apocalipse, inclusive. Lá em Jerusalém, Paulo não pegaram o cinto de Paulo, amarraram Paulo, né, na mão, no pé dele, entregaram ele para o gente. Não foi assim que aconteceu. Aqui a profecia, esse teatro está dizendo que ali ele vai sofrer e ele vai ser perseguido por esses judeus e vão prendê-lo ali. E é isso que vai acontecer lá em Jerusalém, tá certo? Naturalmente que os fatos não devem ser levados aos seus extremos, como eu já falei. Os judeus em Jerusalém não amarraram Paulo com um cinto, gente, né? Em vez disso, os judeus o teriam matado se não fosse a intervenção de um comandante romano, gentil. Então ele cai na mão do gentil. Então os judeus, o processo de querer matar Paulo, conduz Paulo ao comandante romano. E isso tudo estava então no controle de Deus. Este comandante romano socorre Paulo e prende Paulo com com suas cadeias, né, com suas prisões ali que tinha no lugar onde... Que a gente vai ler o que vai acontecer aqui. Isso aqui vai se cumprir aqui, tá bom? Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. De novo, os irmãos ali, Lucas, Timóteo, os que estavam com eles ali, provavelmente Filipe, sei lá se as filhas de Filipe estavam juntos, que ouviram Ágabo profetizar, o que os irmãos falaram? Né? Olha lá, começa a suplicar para Paulo. Paulo, não vai para Jerusalém. De novo, Paulo, olha, lá em Tiro os caras falaram que vai acontecer isso com você lá em Jerusalém. Agora Deus traz um profeta lá da Judéia, sobe aqui, mais de sei lá quantos quilômetros, Jerusalém era 100, Jerusalém fica na região da Judéia, então mais ou menos 105 quilômetros até Cesareia, onde eles estavam, e ele vem então a várias quilometragens ali, levado pelo próprio Deus, e se encontra com Paulo e com esses, né, com o pessoal da equipe ali, da comitiva missionária de Paulo. E aí fala o seguinte, pega o cinto, amarra, fala, ó, vamos fazer assim com um judeu, que é o dono desse cinto aqui. Aí os amigos de Paulo, os companheiros de Paulo, falam, Paulo, não vai para Jerusalém. Não vai. O que Paulo responde? Vamos lá? Mas Paulo respondeu, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão chorando? Né? Olha que interessante. O que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu estou ficando triste com vocês, né? Vocês estão partindo o meu coração. Eu tenho que ir para Jerusalém e vocês estão tristes porque eu vou sofrer lá. Não fiquem. O que vocês estão fazendo? Então, como assim, vocês não estão me ajudando, né? Orem por mim para que eu cumpra a vontade de Deus. Não fica tentando me impedir de ir para o lugar que eu sei que eu tenho que ir. Mas a cada advertência, mostrando para as pessoas que estavam para Paulo que ele ia sofrer, gente, é nada mais natural do que, pô,
Paulo. Não vai. Deus está avisando que você vai sofrer lá, pô. Vai sofrer um bocado ali, vai saber se não vai morrer lá. Esses caras não vão, né? Além de te prender, te maltratar de uma forma absurda ali. E Paulo, simplesmente, o que vocês estão fazendo ao chorar assim e partir meu coração? Olha aqui o grifo enorme que eu fiz aqui. Pois estou pronto, não só para ser preso. Olha o que Paulo fala, gente. Eu estou pronto, não só estou pronto para ser preso, não. Eu estou pronto também até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu não vou deixar de ir a um lugar que ele mandou eu ir. E não, gente, vocês têm que entender o seguinte: eu estou pronto para ser preso pelo nome de Jesus. Eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus. Não interessa quantos profetas venham me avisar com todos os detalhes do sofrimento que eu vou ter lá em Jerusalém. Eu vou, porque a minha carreira, nós vimos isso semana passada, faz parte do meu chamado, da minha vocação, da minha carreira, do meu trajeto, né, do itinerário que Deus quer para mim, passar por Jerusalém. Faz parte, e eu não vou deixar de ir, mesmo tendo que ser preso pelo nome do Senhor Jesus, mesmo tendo que morrer pelo nome do Senhor Jesus. Tá? Essa é a convicção desse grande apóstolo. Né? Paulo não sente medo porque ele sabe que é Deus quem determina o desfecho de todas as coisas. Sua atitude é totalmente livre de fatalismo. Em total submissão a Cristo, ele aceita a mensagem do Espírito Santo e informa quem está ouvindo ele ali que ele está pronto não apenas a ser preso, mas também a morrer em Jerusalém. Em vista do sofrimento que ele já tinha suportado em favor de Cristo, já vimos isso, Paulo, gente, já provaram a sua disposição, né, para morrer pelo Senhor Jesus. Por outro lado, as palavras de Paulo não devem ser interpretadas como significando que ele esperava que sua vida tivesse um fim em Jerusalém. Não quer dizer, Deus não estava falando que ele ia morrer em Jerusalém. Então é que não acontece isso, né? Ele ainda pretendia, Paulo ainda pretendia, depois de Jerusalém, ir até os confins da terra. Paulo, depois de Jerusalém, ele ainda queria ir para Roma, e depois, Paulo, em uma das cartas dele, mostra que ele queria depois ir para a Espanha. Né? E, então, Paulo, apesar de entender que ele ia sofrer e poderia sofrer prisões, açoites, torturas e perseguições que fossem necessárias, ele ainda entendia da parte de Deus que ele precisava chegar em Roma. Então, provavelmente existia uma certa convicção, acredito eu, que ele não iria morrer ali em Jerusalém. Mas o sofrimento, sim. Né? E aí nós encerramos, versículo 14, né? Lucas contando para a gente o quê? Como Paulo não se deixou persuadir, né? Ele não foi convencido né, pelas nossas palavras, eles tiveram que se conformar, né? E tiveram que fazer o seguinte, o que Jesus ensinou. Tiveram que se dobrar ao que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? O que Jesus ensinou? Vamos lá? Mateus 6, Jesus ensina, portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinou, Paulo conhecia o Pai Nosso, orava o Pai Nosso e vivia o Pai Nosso. E os discípulos aqui tiveram que, inclusive, citar um pedacinho da oração de Jesus aqui, né? E eles citaram, então, seja feita a vontade do Senhor. Eles têm que se dobrar à vontade de Deus, independente de correrem o risco de perder Paulo, de perder o apóstolo, seja perder em ser levado longe deles, em prisões, como Paulo vai ser levado, né? Que a gente vai ler, ou até morto, mas que seja feita a vontade de Deus.
Gente, e termino esse texto aqui, belo texto, narrado por Lucas a nós, dizendo a mim e a você que o nosso maior desejo, a nossa maior oração e o nosso maior estilo de vida é justamente esse, que a vontade de Deus seja feita, não a nossa. Deus não quer, isso é uma afronta, né, também a algumas pregações, né, que incentivam as pessoas hoje. Sonhe, tenha vontades que Deus quer te dar o que está no teu coração, né? Faça os seus planos, porque Deus vai fazer com que teus planos prosperarem. E não é bem assim, né? Se a vontade de Deus se alinha com a nossa, obviamente a nossa vontade vai prosperar. Se os nossos planos se alinham com os planos de Deus, obviamente que Deus vai abençoar. Porque o que Deus quer e o que nós temos que desejar, ensinados pelo próprio Jesus, é desejar, Pai, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida, na igreja, na nossa comunidade, na nossa família, na igreja local, no nosso país, no mundo, na terra, do jeito que ela é feita no céu. Então, isso é algo que tem que ficar como uma marca daqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo, que seguem o caminho de Jesus, né? Jesus fazia tudo o que o Pai queria que ele fizesse, todo o coração e a vida de Jesus estava dobrada à vontade de Deus, até mesmo no momento mais difícil, de agonia, de pavor, de medo, de angústia, no Getsêmani, ao ponto dele clamar: Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Se eu tiver que tomar esse cálice difícil da sua ira, do pecado da humanidade, da condenação, eu estou sofrendo aqui. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, possamos terminar esse texto aqui com essa consciência, né? Que seja feita a vontade de Deus. Amém? Você quer isso? De verdade, de fato? Mesmo quando a vontade de Deus confronta a nossa? Mesmo quando a vontade de Deus mexe um pouquinho com a nossa? Eu vou encerrar aqui e vou contar uma coisinha para vocês aqui, né? Do que a gente está passando, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Que seja feita a vontade do nosso Deus sobre a nossa vida. Amém?